Olá pessoal, eu sou o Osmair e eu acabei de gravar um vídeo aqui junto com o meu amigo Lopes. Ele, para vocês terem ideia, ele é dono de um escritório em São Paulo, o nome do escritório é Tributos. É um escritório de mais de 23 anos. Bem, ele vai se apresentar aí também no vídeo e ficou muito bom, ficou muito interessante. Principalmente para quem está precisando ir buscar nota, para quem está precisando de nota de período retroativo, vai entender um pouco mais como funciona a nossa solução, dicas aí de onde que a nossa ferramenta pode ajudar um pouco mais o escritório contábil, onde que pode até trazer um pouco mais de rentabilidade para o seu escritório. Fica comigo, acompanha até o final aí, já dá o seu like, se inscreve no canal, rolou alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, as suas dúvidas aí, a sua sugestão para outros vídeos, beleza? Fica com a gente até o final aí. Até mais. Olá pessoal, eu sou o Osmar Marangue e hoje eu estou aqui com Jazzy Lopes, contador e também advogado, proprietário aí do escritório Tributos de São Paulo. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a necessidade da guarda dos XMLs e também a gente vai esclarecer uma dúvida um pouco técnica aqui a respeito de como fazer para recuperar esses XMLs. Quando você, por exemplo, você tem lá um cliente que chegou agora no escritório e ele não trouxe os XMLs, não trouxe o período anterior e às vezes por uma necessidade ou outra você precisa fazer a escrituração ou retroagir a escrituração dele, alguma coisa do gênero, alguma notificação que ele recebeu, a aplicação de notas extemporâneas, escrituração de notas extemporâneas ou a necessidade de abrir algum período anterior para recalcular algum imposto, enfim. O livro foi entregue com algum problema aí e você precisa fazer isso. Então, você pode lá obter as chaves a partir dos SPEDs entregues anteriormente. Onde que podem estar os SPEDs entregues anteriormente? No ECAC, por exemplo, ou em outros diretórios aí da Receita Federal, você consegue encontrar os SPEDs que foram entregues anteriormente. Então, se o cliente for da sua carteira, você tem lá os SPEDs entregues anteriormente lá. E geralmente você, como contador, não faz a guarda, não tem obrigação de fazer a guarda dos XMLs, mas o seu cliente recebeu a visita de um fiscal e você precisa entregar lá os XMLs para o fiscal, mas o seu cliente não tem esses XMLs. Quando o seu cliente receber a notificação, na maioria das vezes ele recebe um prazo para apresentação. Então você pode, através de uma solução como essa que a gente vai apresentar para vocês, fazer a obtenção dos XMLs. Bom, já dei uma prévia aí, vou pedir aqui que o nosso amigo Jazzy Lopes se apresente e fale um pouquinho da sua carreira, do seu currículo aí. Por favor, Lopes. Obrigado, Osmair. Bom, eu sou proprietário da Tributos, Contabilidade e Consultoria Empresarial, um escritório que já existe há 23 anos no mercado. O próprio nome Tributos já induz que nós temos uma vocação para o aspecto tributário no escritório de contabilidade, razão que nos levou a fazer a graduação em Direito e a especialização em tributário. Essa é a nossa vocação natural. Por outro lado, nós somos também, a Tributos é um escritório na vanguarda de tecnologia e a Subit apareceu como uma importante ferramenta que tem nos auxiliado sobremaneira na execução do nosso trabalho. Mas como o nosso painel hoje trata necessariamente da questão da captura de nota, do armazenamento de nota, a recuperação do XML, eu vou me ater nesse breve tempo a alertar aos colegas contadores e eventuais contribuintes que venham a nos assistir da importância da guarda do XML. Primeiramente, é preciso dizer o seguinte: a obrigação tributária é uma relação entre Estado e contribuinte. O termo imposto decorre de uma imposição de um poder do Estado em cumprimento à exação dos impostos.
A obrigação tributária, conforme preceitua o próprio Código Tributário Nacional, ela é de duas naturezas. A obrigação ao pagamento no valor devido ao Estado e as obrigações acessórias ou instrumentais sobre as quais o fisco faz o lançamento tributário. É semelhante ao contrato, quando nós prestamos as informações, cumprimos com a parte instrumental das obrigações, nós estamos declarando o fisco um valor e uma obrigação para com ele, e eventualmente mesmo um crédito. A escrituração fiscal é o resumo de todas as operações, daí o termo operação ser muito importante, porque pela operação nós sabemos a natureza jurídica de cada uma delas, aquilo que debita, aquilo que acredita, e assim sucessivamente. A escrituração, não só do ponto de vista do fisco, é uma imposição do Estado. Tanto é que a escrituração contábil, ela não tem um valor apenas para fins tributários. Ao contrário, serve como um livro do contribuinte, do empresário e tudo mais. A importância de se guardar o XML decorre de uma questão muito importante. Primeiro, ele serve como evidência, como suporte fático para dizer que aquela operação existiu. Ora, o XML é um documento assinado eletronicamente. No ADANF, os senhores hão de convir, é um documento de fácil produção. Qualquer estelionatário, qualquer pessoa de má fé, poderia gerar um ADANF. Nós sabemos de muitos que fazem esse um ADANF por mais de uma vez. Preocupado com o destinatário da DANF, que isso é o que importa, ele deve guardar esse DANF para ele fazer prova diante de eventuais questionamentos pelo fisco, de que de fato aquela mercadoria existiu, que aquela operação existiu de fato, e com isso ele se exime de sua responsabilidade tributária. Na época da fiscal de papel, basta lembrar, os mais antigos, que a não apresentação da primeira via da nota já importava uma autuação, na desclassificação do crédito que o contribuinte viesse a tomar em cima daquele documento. Isso só mudou de cenário, transferindo-se da nota em papel, do suporte físico, para o suporte eletrônico. Portanto, ele continua com os mesmos requisitos legais. Pois bem, não é obrigação do contador guardar a documentação dos seus clientes. Isso é responsabilidade da empresa. Eu não guardo absolutamente nada no meu escritório. Por uma, não faz parte do meu escopo guardar absolutamente nada do meu cliente. Eu não sou um escritório arquivo, né? Mas, sem sombra de dúvida, que o fato de você guardar em sistemas como o Submedia, você guardar o XML tanto das operações de saída, porque a empresa também negligencia, principalmente o pequeno empresário que não tem uma cultura de backup, que não tem recursos suficientes. Então, tanto a nota de saída, mas principalmente as notas de entrada e de serviços tomados, é mistério que o contribuinte deve guardar. E nós podemos fazer isso como oportunidade de negócio, facultando ao contribuinte este serviço e guardando para ele aquilo que ele não pode, aquilo que ele negligencia, que ele só vai saber da importância no momento que foi intimado, como acaba de acontecer com um cliente meu. Não for eu guardar no subit, eu não sei o que se daria, porque o fiscal exigiu o XML nos últimos 3 anos. Pois bem, feitas essas considerações, é importante dizer que este capítulo da recuperação do XML é um avanço e tanto que vem sendo oferecido pela Solvit, porque mesmo nós não guardamos lá de trás, eventualmente, e muito menos o contribuinte. Então é necessário entrar no portal da INFE para resgatar esse XML. E aí que eu vejo essa nova funcionalidade do Solvit como um avanço muito grande, uma utilidade muito grande para todos nós. E volto a dizer, uma oportunidade de negócio, porque tem muita gente cobrando muito bem para fazer esses resgates. Então eu acho que com essas considerações eu chamo a atenção da importância de se dizer isso para os nossos clientes, principalmente mostrando o valor das multas que eventualmente ele sofreria em decorrência de não guardar isso. E deixando muito claro que não é dever do contador guardar o XML, é dever da empresa. Então isso acaba agregando um valor aos nossos serviços. Então penso que tenha sido útil, Osmaí, te agradecendo novamente a oportunidade, no sentido de alertar os nossos colegas da importância dessa nova funcionalidade da tua solução. Muito obrigado. Legal. Bom, muito bom, muito bem colocado aí.
pelo nosso amigo aqui, pelo nosso amigo Jazy Lopes. Bem, vamos fazer o seguinte agora aqui. Eu vou apresentar bem rapidamente aqui a Sopt, tá? Para quem não conhece, quem já conhece, se tiver alguma dúvida também, tem os nossos contatos aí no vídeo, eu vou deixar na descrição também. Vocês viram aí que o vídeo está ficando legal, tem uma participação muito importante aí para enriquecer muito o nosso vídeo. Bem, quem é a Sopt? A Sopt é uma empresa especializada em soluções para escritório contábil. Essa é só uma das inúmeras soluções que a gente provê para os nossos clientes. O nosso objetivo mesmo é automatizar inúmeras rotinas contábeis, ou seja, inúmeras rotinas são passíveis de automatização, outras não. Essas que são passíveis de automatização a gente trabalha para tanto. Então, a Sopt é uma empresa aí que surgiu em meados de 2009, foi para o mercado mesmo em 2011, né? Depois de desenvolver a solução. A gente tem parceria com o Sescom do Rio de Janeiro, Sescom de São Paulo e recebe apoio financeiro, aporte financeiro aí do BNDES. Tem também parceria com mais de 25 associações aí por todo o Brasil. E falando um pouco aí sobre um pouco mais sobre a guarda dos XMLs, tem muitos clientes de contadores, ou seja, muito contribuinte, que ainda comete alguns erros durante a gestão do seu negócio, quando a gente vai falar aí de XML, ou seja, dos documentos fiscais. Bom, tem muito cliente, ou seja, muito contribuinte, cliente do escritório contábil, que ao emitir o XML não envia esse XML automaticamente para o seu cliente, né? E também existe a obrigação de envio desse XML para as transportadoras, tá? Então tem muita gente não fazendo isso aí, é problema. Um outro ponto aí de atenção é o seguinte: quando você emite um XML, você tem a obrigação por 5 anos, como o nosso querido Lopes aí já disse, só ressaltando e reforçando, você tem a obrigação de 5 anos, ou seja, a guarda de 5 anos desses documentos, para qualquer eventual problema, aí, ou eventual apresentação fiscal ou uma eventual fiscalização. Quando você recebe a mercadoria, você tem obrigação de exigir o XML daquela mercadoria. Ou seja, você precisa deixar o seu fornecedor claro que você vai exigir o XML. E não somente exigir o XML, mas sim exigir os XMLs que têm a validação da Receita Federal. Existe um protocolo, existe algumas informações lá que são inerentes à troca de par de chaves com a Receita Federal, o que eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? Então, só frisando, existem muitos contribuintes ainda, clientes dos escritórios contábeis, ou seja, os empresários que são seus clientes, que ainda trabalham dando maior atenção ao documento físico, ao papel, ao DANF em papel, aquele que circula com a mercadoria, do que aos XMLs de fato, onde a lei diz que os XMLs são mais importantes e serão exigidos quando eventual fiscalização. Bom, vamos falar algumas dicas aqui para que você consiga aí proteger mais o escritório contábil e também os negócios dos seus clientes, tá? Algumas orientações. Então, primeira dica: ao emitir o XML, faça a entrega, o envio automaticamente para os seus clientes. Então, tem que ter o e-mail cadastrado, o e-mail tem que estar correto, tem que fazer o envio para o seu cliente. E também tem que enviar para a transportadora. Se a transportadora for interna, se a transportadora for da própria empresa, for sua transportadora, sua empresa ela vende e também transporta, deve ser gerado também o CTE, tá? Outra dica: periodicamente tem que fazer backup desses arquivos. O Lopes falou muito bem ali sobre uma parte de backup. Backup não é só você ir lá, guardar o arquivo, colocar num pendrive e sabe-se lá Deus onde vai ficar esse pendrive. É muito importante você ter mais de um lugar para backupear, você testar periodicamente esse backup, entendeu? Não basta só fazer o backup, não. É importante você saber que se eventualmente você precisar da informação, você tem onde buscar. Então a Sopt ela faz a guarda desses XMLs em 4 lugares
tá? Então é importante, se você não tem uma solução, contrate uma solução. Não necessariamente você precisa contratar a Sobit, mas é uma solução aí muito interessante para você, para a guarda dos seus XMLs, para a proteção dos seus negócios. A terceira dica aqui é exigir do seu fornecedor que te envie o XML previamente. Então, antes da mercadoria chegar na sua empresa, antes da mercadoria chegar na empresa do seu cliente, o XML tem que estar lá, tá? E aí, a nossa solução, ela tem um negócio bem legal, depois o Lopes pode até falar um pouquinho sobre isso. A gente está conectado diretamente na Receita Federal. Então, seu cliente foi emitida uma nota contra o CNPJ do seu cliente, o escritório já vai receber. Então, aquele período legal para fazer a escrituração daquela nota, dificilmente você vai perder aquele período legal, ter que abrir uma escrituração extemporânea ou ter que abrir um prazo anterior para fazer a escrituração e também recálculo do reprocessamento de tudo, tá? Caso não adote essas medidas, que são medidas bem simples, tá? Você pode e seu cliente estará sujeito a algumas notificações, penalidades e possivelmente multas, tá? Bom, aí eu vou falar um pouquinho só, e eu vou abrir um parênteses aqui para o nosso amigo aqui, o meu cliente, o Lopes, para ele falar um pouquinho também sobre isso. Então, a infração à legislação tributária pelo descumprimento no envio imediato do XML ao destinatário, é uma infração. Outra coisa, a perda de documentos fiscais emitidos e recebidos ficando impossibilitado de atender à fiscalização estadual, ensejando penalidades severas, multa mínima de R$ 174,50 por documento fiscal não apresentado. O que é isso aqui? O fiscal bateu a porta do seu cliente lá e ele vai chegar com o tablet dele e vai falar assim, ó, eu quero as notas XPTO, número 1, 2, 3, 4, 5 mil. Ah, não tenho notificação, tá? Se não entregar em tal período, multa. E aí a multa começa a partir de R$ 174. Uma outra coisa importante aqui para o contador, glosar de créditos fiscais de ICMS no caso de registrar a nota pelo DANF. Tem muito contador que utiliza o DANF para registrar a nota, sem dispor do XML. Multa de 35% do valor da operação sem prejuízo de recolhimento da importância acreditada indevidamente. Multa, pessoal. Escriturou sem ter o XML, multa, tá? Então, se o seu cliente não recebeu o XML lá, você nem sabe se ele recebeu, mas ele te entregou o DANF, porque o caminhão chegou com a mercadoria e com o DANF. Mas o XML não existe até então nos repositórios do seu cliente, não existe nos repositórios do escritório, não existe em lugar nenhum, exceto na Receita Federal, porque ela faz a escrituração online. E é uma coisa que a nossa ferramenta provê para você também, fazer a escrituração online. Não fez isso, não tem o XML, multa. Impossibilidade de escrituração com a qualidade obrigatória para a geração dos arquivos SPED fiscal ICMS, IPI e SPED fiscal PIS/COFINS. Multa de 2% sobre a movimentação de entradas e saídas de mercadoria. O que é isso? Escriturou errado, está sujeito a multa. Aí tem um cara aqui que a priori parece ser o mínimo dos problemas, mas não é, porque sem um bom uso disso, você não tem os demais pontos positivos, você não os tem. Quando você usa de maneira irregular o seu sistema, o seu cliente vai ter lá, inerente ao RP dele, uma subutilização do sistema de faturamento e controle de estoque, ao não aproveitar as informações dos XMLs recebidos pelo fornecedor. Ou seja, se ele pega o XML e importa, faz os deparos da destinação, deparo de CFLP, CST, natureza de receita, ele já está andando com boa parte, se não quase toda a escrituração que você precisa no seu escritório, certo? Se o sistema dele já gera um SPED para você importar esse SPED no seu sistema e fazer
fazer os demais trabalhos, apuração de crédito, apuração de PIS, COFINS, ICMS e outras guias, a apuração da GIA, a apuração de um monte de obrigação acessória é muito mais fácil, muito mais prático e um trabalho de qualidade muito superior, certo? Então, vamos lá, receber a nota, buscar a nota, ter a nota. E a nota não é o DANF, é o XML. Bom, agora o que a gente vai fazer? O Lopes, algum tempo atrás, ele falou, agora não, que agora ele já está sabendo bastante aí fazer essa parte aí de integração. Mas, às vezes eu falo para o cliente muito rápido assim, pessoal, é só pegar o arquivo tal e depois converter e assim tal e colocar no... E aí o cliente fala assim, por quê? Porque eu sou da área de informática. Eu teria obrigação, ou tenho obrigação, ou me coloco no local, no ponto de ter obrigação de saber como fazer determinada coisa. Outras coisas eu não tenho. Assim como o Lopes, que é advogado, contador e mais uma série de outras coisas, não tem obrigação de saber isso. Mas agora ele passou a saber por causa da necessidade. Então o que acontece? Muitas vezes você tem um cliente que acabou de chegar no escritório, está com um problema, e ele precisa fazer uma determinada escrituração. E esse cliente, ele chega no escritório, ele veio de um outro escritório, enfim, ele está com alguns problemas lá, já recebeu a notificação da Receita Federal, ele pode até já ainda estar num outro cliente, ainda está lá trabalhando com um outro escritório, mas ele precisa de uma ajuda para resolver um problema pontual. E dá-se da busca dos XMLs. E é como o Lopes falou, tem muito escritório ganhando dinheiro apenas com a busca dos XMLs. Então eu te ofereço a ferramenta, você tem a base de clientes, faz a busca e ganha dinheiro. Tá? Então dá para você remunerar a ferramenta, monetizar a ferramenta aí para ter mais receita dentro do seu escritório contábil. É um serviço a mais, você agrega valor aos seus serviços. Então você transforma a empresa numa empresa com braços a mais, uma empresa com uma qualificação a mais, ok? Falando do escritório contábil. Mas como fazer isso? Então, o que eu fiz? Primeiro você precisa ter o arquivo SPED. E aí, tem vários lugares. Ou você pode pegar com o contador antigo, ou você pode pegar no ECAC, se todos os SPEDs foram entregues, ou você pode pegar em uma série de outros diretórios aí da Receita Federal. E aí você tem o XML. Eu acabei de fazer download de um aqui, né? Deixa eu abrir ele aqui pra gente. É esse aqui, ó. Já vou abrir ele aqui. Pronto. E aí o que você faz? Você vai lá, seleciona todo o registro C100, então C100, C170, C190, dá um Ctrl C nele, abre o Excel, tá? Porque qual que é a ideia? Para você recuperar os XMLs, você precisa vir aqui no MyGiraArch. Deixa eu vou logar aqui. Eu estou logando aqui no ambiente de apresentação, tá? Para a gente ficar mais tranquilo. Vem aqui nessa solução, clica aqui em Download XMLs. Seleciona a empresa a qual você quer buscar os XMLs e aqui vai colocando as chaves das notas. E aí eu costumo falar para os clientes, não, é só pegar a chave da nota que está lá no SPED, no arquivo SPED. Mas todos os clientes, eles falam assim, poxa, mas lá, pô, tem um monte, olha, se você pegar aqui, tem uma aqui, aí depois tem outra aqui, aí você vai ter que copiar e colar uma lá. E se tiver 1000 notas? É muito trabalho, né? Não dá para fazer assim. Não, então não é para fazer assim, pessoal. Vamos fazer assim, ó, para ser mais fácil. Então você pega aqui o registro C100, tá? Seleciona todo o bloco C, cola ele aqui dentro do Excel. E olha que legal, se você
clicar na primeira coluna, ele mostra a linha toda aqui em cima, aqui, ó. Porque toda a informação está na primeira coluna, nessa primeira célula. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada, não tem nada mais. Qual que é a ideia agora? Eu vou separar essas informações pelos pipes. Então, eu venho aqui, ó, vou selecionar aqui em dados, vou clicar aqui em dados, vou clicar aqui em texto para colunas, vou clicar aqui em próximo, aqui eu retiro essa tabulação, seleciono aqui outros caracteres e coloco o pipe aqui, que é a barrinha em pé, não é a barrinha deitada para a esquerda e nem para a direita, é a barrinha em pé. Próximo, coloco aqui texto, concluir. Legal, resolvi o meu problema. Sim, mais ou menos. O Excel ele dá um probleminha aqui no nosso campo onde está a chave, que é o que eu quero. O que é esse problema? Esse campo aqui ele tem que ser formatado. Então, seleciona o campo, dá um botão direito nele, formatar célula, coloco aqui como texto, ok, ele ainda está errado. O que você vai fazer? Você vai selecionar tudo, apagar, você vai copiar aqui novamente, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Olha que legal, ele ficou o número aqui. Aí você vai fazer mais uma coisinha. Seleciona a primeira coluna lá que a gente tem, a coluna B, a primeira coluna que a gente tem valor. Clica aqui para ordenar. Você vai deixar para expandir aqui a classificação. Pronto, ordenou. Todas as chaves que você precisa estão aqui, ó. Dá um Ctrl C, vem aqui no nosso sistema e dá um Ctrl V. Pronto. É só clicar em Download via serviço que as notas vão aparecer. Depois de algum tempo elas vão aparecer nessa outra telinha aqui para você baixar essas notas e fazer a escrituração. Legal? Isso aqui vai ajudar muito vocês. Vocês conseguem cobrar do seu cliente para recuperar os XMLs para ele, ou cobrar a guarda dos XMLs. Enfim, você consegue aí ganhar um pouco mais de dinheiro, ganhar um pouco mais de rentabilidade em cima da ferramenta. Lopes, quer dizer alguma coisa? Quero. Saindo um pouco do âmbito do direito tributário, dizendo mais da questão operacional, agora é meu lado contabilista. Legal. Olha só, o Subit ele permite que a gente disponibilize para o cliente um link, isso tem dado muito sucesso para nós aqui, para que ele faça ele mesmo a captura, porque ele não tem. Se o fornecedor não manda nota para ele não tem meios como saber. Funciona mais ou menos como aquele DDA da cobrança bancária, né? E nós já tivemos aqui a felicidade, ainda ontem aconteceu um caso desse, e nós descobrimos uma nota emitida por um cliente nosso que ele desconhecia totalmente a procedência da nota. Isso faz com que o usuário do Sobit ele adira ao sistema, né? Ele abraça a solução que vai facilitar a vida dele. E facilita sobremaneira a nossa, porque nós não precisamos ficar, por exemplo, você acaba com o trânsito da DANF para lá e para cá, porque a DANF, ainda que não tenha nenhuma importância fiscal, salvo nos casos de recusa de mercadoria ou de dever anotado lá no verso, ela não tem utilidade nenhuma para nós. Ela serve sim para outras questões do direito, como comprovação da efetiva entrega da mercadoria, aquela coisa toda. Mas para nós, a contabilidade não tem importância nenhuma nessa altura. E você ficar pistolando, né, e baixar a DANF do portal da Fazenda é um retrocesso absurdo. É mais fácil ir lá e digitar. Mas, como nós precisamos dos itens da nota, por outro lado, sem a DANF não se faz absolutamente nada. E, portanto, nós dinamizamos, nós criamos, oferecemos uma solução para o cliente vai aderir e com isso ele vai ter uma gratidão pelo trabalho e nós não ficamos lá ligando para confirmar se ainda falta emitir nota e travar o nosso trabalho daqui. Porque hoje em dia, o que era para ser uma facilidade para o setor fiscal, aparentemente iria subir para o setor fiscal, muito pelo contrário, quadriplicou a nossa responsabilidade e o nosso trabalho. Outro aspecto que eu chamo a atenção é a responsabilidade do contador na documentação que sustenta
as operações dele. O contador ele não é responsável pelo crime de sonegação fiscal, mas pode ser responsabilizado pela fraude tributária. Ora, se você não tem uma nota fiscal, se você não guarda o arquivo da DANF e amanhã a escrituração do contribuinte é questionada por qualquer razão, é prudente que você tenha a documentação, que hoje já não é mais aquela via, e se o cliente não mais se pertence, você não tem como fazer prova na sua própria defesa. Então a importância também, independente de ser importante para o cliente, também o é para nós. Enfim, eu acho, Osmar, que a solução o conjunto de soluções que você tem nos oferecido tem nos ajudado sobremaneira, principalmente, que eu acho que você deve fazer um outro vídeo, na questão dos serviços tomados, onde envolve a questão da responsabilidade pelo preenchimento de guia e disponibilização dos impostos retidos para o contribuinte. E não é sem importância dizer, para quem tem clientes que têm substituição tributária, que temos que fazer a diferencial de alíquota, no caso de trânsito simples, que recebe mercadoria oriundos de outro estado, cujo cliente aqui em São Paulo é optante do simples. Então, ter essa informação em tempo real é de suma importância para o expediente do escritório. Não dá para ficar a mercê e sujeito à boa vontade do nosso cliente, porque nós ainda somos vistos como nomes para ele, não como solução. Então, que busquemos, portanto, soluções que sejam úteis para ele, mas que principalmente que sejam muito úteis para nós mesmos. E assim a gente consegue entregar o serviço que a gente prometeu. Eu acho que é isso que eu quero dizer em complemento, Osmar. Poxa, muito, muito bom mesmo. Esse vídeo ficou muito bom. Eu acredito que o pessoal vai gostar bastante desse vídeo, da qualidade da informação que a gente está trabalhando. Para falar um pouquinho sobre o portal lá, só para a gente mostrar aqui só um pouquinho, que já se estendeu bastante, a gente já está quase perdendo a nossa hora do almoço aqui, Eu vou só entrar aqui, o que o Lopes estava falando para a gente, eu vou entrar com o usuário de apresentação aqui. O login e senha seria esse, o login e senha do seu cliente. Aí você pode colocar um link lá no seu site, ele vai ser redirecionado para a nossa ferramenta, e aí a ferramenta já vai carregar o sistema com o logo do seu cliente, já desde o primeiro acesso lá. E o seu cliente, ele vai ter à disposição dele, uma das soluções interessantes para ele seria a parte de manifestação do destinatário, onde ele pode estar fazendo a manifestação do destinatário através da nossa solução, ou mesmo só baixando as notas. Às vezes o seu cliente ele também não tem a intenção de fazer a guarda do XML com a Soft, mas aí ele pode entrar aqui, baixar o XML e guardar no outro repositório. Às vezes já tem um HD, tem mais de um HD, às vezes já tem um repositório em nuvem, então ele pode guardar lá essa informação e posteriormente, caso necessário, ele fornecer aí à Receita Federal essa informação. Lopes, meu muito obrigado pela participação. Vamos sim fazer um outro vídeo aí sobre a parte de serviços prestados e tomados. A gente combina e já faz um outro. Esse vídeo aqui foi um vídeo que eu estava para fazer esse vídeo, era em cima de uma necessidade dele, e aí eu conversando com ele aqui rapidinho, ele já topou fazer o vídeo, socializar um pouco de conhecimento aí, e bastante, o homem tem bastante conhecimento aí para socializar com a gente. Fiquei muito contente, muito obrigado, Lopes, e precisando a gente está à disposição. Pessoal, tem alguma dúvida? Quer saber alguma coisa aí? Como que a gente consegue ajudar os nossos clientes em alguns assuntos? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, manda suas informações aí pra gente. Se quiser, manda um e-mail pra gente também. Eu vou deixar todos os contatos aí na descrição. Vou deixar os contatos do Lopes também, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum trabalho junto com ele, algum trabalho em parceria aí. Às vezes você tem um escritório contábil e precisa de uma determinada solução, fecha uma parceria e vocês ganham junto, todo mundo ganha, seu cliente ganha, você ganha, todo mundo ganha, e isso é muito interessante, fortalece a contabilidade, fortalece o segmento e faz com que os negócios continuem funcionando. Principalmente no momento que a gente passa hoje no nosso Brasil aqui, no nosso país,
que a necessidade de fazer com que as coisas continuem funcionando bem é enorme. Obrigado, Lopes, e até mais. É isso aí, Lopes. Curtiu? Show de bola. Legal. Vamos agendar um outro aí, mais pra frente. E eu vou ver quando que a gente consegue fazer o outro lá das nossas fiscais de serviço tomado e prestado lá. Beleza? Beleza, Osmaí. Valeu, cara. Obrigado, Lopes. Obrigado mesmo.